Tarde, aqui é o professor Leonardo. Hoje eu vou gravar mais uma videoaula, continuando o projeto de extensão da Universidade Estadual de Goiás, que é gravar videoaula de conteúdos matemáticos referente ao ensino fundamental, referentes ao nível do ensino fundamental e médio. Nessa videoaula eu vou continuar a aula anterior, que é trabalhar o conteúdo de trigonometria. Na videoaula anterior, eu comecei a trabalhar a trigonometria no triângulo retângulo. E agora eu vou avançar um pouco. Eu vou trabalhar a trigonometria no ciclo trigonométrico. Mas antes de eu apresentar as definições do seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico, eu vou trabalhar alguns conceitos básicos que são necessários para a gente entender como é que é o funcionamento do ciclo trigonométrico. Então eu vou trabalhar a definição de arco, medida de arco e quais são as unidades de medida de arco, para depois a gente definir realmente o ciclo trigonométrico, certo? Então eu espero que vocês aproveitem essa videoaula e qualquer dúvida façam os comentários. Então vamos lá. Ciclo trigonométrico. Então primeiro eu vou definir arco de uma circunferência. Então arco de uma circunferência é uma parte da circunferência determinada por dois de seus pontos. Então, o que é um arco de uma circunferência? Eu tenho uma circunferência de centro O e eu pego dois pontos na circunferência, ponto A e B. Esses pontos A e B, eles determinam um pedaço da circunferência. Aí esse pedaço, essa parte da circunferência é o que a gente chama de arco. Então, isso aqui é um arco. Arco AB, cuja notação é o ponto AB e uma linha curva em cima. Mas como é que eu meço esse arco? Então, primeiro eu vou definir o que é ângulo central. Então, quando eu tenho um arco AB, esse arco é determinado por dois pontos da circunferência. Então, eu vou pegar esses dois pontos e ligar esses pontos com o centro da circunferência. Aí eu vou ter um ângulo. Esse ângulo, AOB, ele é chamado de... Então, ângulo AOB é chamado de ângulo central. Então, a medida do arco AB vai ser igual à medida do ângulo central AOB. Então, a mesma medida desse arco vai ser a medida desse ângulo. Então, a gente vai trabalhar medida de arco como sendo medida de ângulo. Então, qual que é a unidade de medida de ângulo? Grau e radiano. Então, vamos definir o que é grau e o que é radiano. Então, o que é um grau? Um grau é o seguinte, eu vou pegar uma circunferência e vou dividir as circunferências em 360 partes iguais. Aí, cada uma dessas partes equivale a 1 sobre 360 graus. Equivale a 1 sobre 360. Esse 1 sobre 360 é o que eu chamo de 1 grau. Então, 1 grau equivale a uma parte da circunferência que foi dividida em 360 partes iguais, onde cada parte equivale a 1 sobre 360. Então, toda a circunferência ela mede 360 graus. Ou seja, o arco de toda a circunferência é 360 graus. Agora, o que é o radiano? O radiano ele tem a seguinte definição. De novo, vou fazer uma circunferência de centro O e vou fazer o A e o R. E aí eu vou marcar dois pontos na circunferência. Esses dois pontos são a medida do arco. Então, esses dois pontos vai determinar o arco chamado de AB. Certo? Se eu pegar esse arco e esticar ele, a medida desse arco esticado eu chamo de comprimento do arco. Então, eu vou pegar esse arco AB e esticar ele. A medida desse arco esticado, eu vou chamar de L, que vai ser o comprimento do arco. Comprimento do arco.
Então, se esse comprimento do arco for igual ao raio da circunferência que o contém, então esse comprimento ele vai medir 1 radiano. Então, eu tenho um arco. Se eu pegar esse arco e esticar esse arco, ele vai ter um comprimento. Se esse comprimento for igual ao raio da circunferência que o contém, então eu falo que esse arco mede 1 radiano. Então, como é que eu meço um arco em radiano? Então, a medida de um arco em radianos é dividir o comprimento do arco pelo raio da circunferência que o contém. Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, eu tenho o seguinte exemplo. Seja o arco AB, cujo comprimento seja 10 centímetros, em uma circunferência de raio 4 centímetros. Qual a medida do arco AB? Então, eu tenho um arco aqui, cujo comprimento, ou seja, cujo arco esticado mede 10 centímetros. E ele está inserido em uma circunferência, ele faz parte de uma circunferência de raio 4 centímetros. Então, a medida desse arco vai ser igual ao comprimento, ou seja, eu vou pegar esse arco, vou esticar esse arco, vai ser ao comprimento desse arco dividido pelo raio. O comprimento do arco é 10 centímetros dividido pelo raio, que é 4. Então, quando eu faço essa divisão, vai dar 2,5. Então, essa divisão vai me dar a medida do arco em radiano. Então, esse arco vai medir 2,5 radiano. Certo? E aí, para que eu fiz essa motivação? É para me mostrar a relação entre grau e radiano. Então, por exemplo, a medida do arco de uma circunferência. Né? Então, qual que é a medida em rad da circunferência? Então, qual que é a medida em rad da circunferência? Né? Medida em rad, em radiano do arco da circunferência. Qual que é essa medida? Então, a medida do arco da circunferência vai ser a medida. Então, eu fiz essa circunferência aqui. Aí, eu peguei o ponto A, que é o ponto inicial, e dei uma volta completa, que parou em cima de A, que é o ponto B. Então, a medida desse arco vai ser a medida de toda a circunferência. Então, a medida desse arco AB, que corresponde a toda a circunferência, vai ser o comprimento da circunferência sobre o raio. Só que qual que é o comprimento da circunferência? 2πr dividido por r. Então, a medida da circunferência vai ser 2π radiano. Mas, o que acontece? A circunferência em graus, então a circunferência medida em graus equivale a 360 graus. Então, quando eu meço o arco de toda a circunferência em graus, 360, e em radiano, 2π. Então, tem a relação de grau com radiano. Então, 360 graus equivale a 2π. Para ficar mais fácil a conversão, divide os dois. Por 2, eu vou ter 180, equivale a π. Então, lembrando que esse π aqui, não é que esse π equivale a 180 graus em números. A medida do arco, que mede π, equivale à medida do arco em graus 180. Se eu dividir 180 por 2, 90, e π sobre 2. Então, π sobre 2 é 90. Se eu dividir por 2, 45, que equivale a π sobre 4. Se eu dividir 180 por 3, eu vou ter 60 graus. Como eu dividi 180 por 3, vou dividir π por 3. E aí eu tenho várias unidades de medidas que eu consigo converter em grau e em radiano.
Se eu tiver um outro ângulo qualquer, basta eu fazer uma regra de 3, onde o grau 180 corresponde a π em radianos. E aí, se eu tiver a medida em graus, eu coloco a medida em graus embaixo de 180 e faço uma regra de 3 simples. Depois a gente vai ver um exemplo, certo? Agora, vamos ver um outro conceito. Agora a gente vai definir arcos côngruos. Então, o que são arcos côngruos? São arcos que têm a mesma origem e extremidade e diferem somente pelo número de voltas. Então, por exemplo, eu tenho um arco aqui, eu tenho uma circunferência do centro O, aí eu tenho um arco que tem origem em A e vai até B, certo? Eu tenho esse arco aqui. Aí a medida desse arco é a medida do ângulo central, certo? Mas eu posso pegar esse mesmo ponto A de origem e dar uma volta em toda a circunferência e parar no ponto B. Aí eu vou ter o mesmo medida de arco. Só que qual que é a diferença? É que essa medida ela difere pelo número de voltas. Então, arco côngruo é isso. Então eu tenho um círculo, eu tenho um arco A e B, e aí eu tenho esse arco aqui. Por exemplo, suponha que esse arco mede 30 graus. Então a medida de AB é 30 graus. Ou π sobre 6 radianos. Porque se eu dividir 180 por 6, vai dar 30. Certo? Ou π sobre 6 radianos. Então eu tenho o seguinte. Se eu pegar nesse ponto A e der uma... Então, a partir do ponto A e der uma volta e parar em cima do B, eu vou ter o mesmo arco de 30. Só que como eu dei uma volta a mais, esse arco ele vai medir 30 graus mais 360 graus. Se eu der mais uma volta, eu vou ter 30 graus mais duas voltas. Ou seja, uma volta é 360, então eu vou ter duas voltas vezes 360 graus. Então eu consigo definir a medida de arco não somente entre 0 e 360, ou entre 0 e 2π radianos. Eu consigo definir medida de arcos para qualquer número maior do que 0. Certo? Ou negativo, né? Porque eu posso atribuir um sentido positivo, que é o anti-horário, e eu posso atribuir um sentido negativo, que é o horário. Então, por exemplo, se eu pegar um sentido negativo, então essa medida aqui não vai ser 30, vai ser menos 30, certo? Então eu posso atribuir arco para valores positivos, se ele estiver girando no sentido positivo, ou no sentido negativo, que é o sentido contrário ao sentido positivo. E eu posso estender esse medida de arcos para além de 360 graus ou 2π radianos. Certo? Mas eu consigo sempre reduzir, né, esses arcos côngruos à primeira volta. Então vamos fazer alguns exemplos de como é que eu reduzo a primeira volta a arcos, né, que são maiores do que 360 graus ou 2π radianos. Então é interessante trabalhar esse conceito, redução à primeira volta. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um exemplo, que é esse exemplo aqui, 7.320 graus. Nossa, mas se eu quiser medir a medida desse arco 7.320 graus, mas aonde que ele vai estar? Certo? Aonde que ele vai estar, né? Porque aqui é 360. Então, qual que é o tamanho do arco? Né? Qual que é a angulação dele? Que eu consigo
visualizar. Então, eu vou pegar 3.320 e dividir, como eu estou em graus, eu vou dividir ele por 360 graus para mim descobrir quantas voltas, né, esse arco tem. Aí, quando eu divido 7.320 por 360, primeiro vai dar 2. 2 vezes 360, 720. Diminuindo aqui, eu vou ter 12. E aí eu abaixo zero. Como 120 não dá para dividir por 360, acrescento zero. Então, 7.320 graus, eu vou dar 20 voltas vezes 360, mais um resto que é 120 graus. Então, esse aqui é o número de voltas, 20. E o resto vai ser a determinação da primeira volta. Então, a primeira volta, o primeiro arco original, vai ser 120 graus. E aí eu vou dar, então esse arco aqui de A até B, ele vai ser dado por 120. E aí, se eu pegar a partir de A e der 20 voltas e parar aqui, eu vou ter esse total, 7.320 graus. Ah, mas como é que é a medida desse ângulo em radianos? Então, vamos converter 120, então a primeira volta vai ser 120 graus. Ah, mas como é que eu converto essa medida em radianos? Então, vamos lá. A gente viu que quando eu for 180 graus, corresponde a π radianos. Então, como eu tenho a medida em graus, 120. E aqui vai ser x. Como eu disse, uma regrinha de 3 simples. Então, eu vou ter 180x igual a 120π. Então, eu vou pegar 120π dividido por 180. Simplificando, 12 dividido para 6 vai ser 2 e 18 dividido para 6 vai ser 3. Então, eu vou ter 2 terços de π radianos. Então, 120 graus equivale a 2 terços π radianos. Certo? Então, é isso que a gente reduz a primeira volta. Para a gente terminar a nossa videoaula, vamos definir o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico ele tem algumas características, certo? Então, primeira característica, o ciclo trigonométrico, então o ciclo trigonométrico, eu posso definir ele como sendo uma circunferência orientada, certo? Uma circunferência orientada, certo? Cujo raio mede uma unidade. Então, o ciclo trigonométrico ele é um círculo que vai ter raio 1, raio unitário. Ele vai ter uma orientação. O que é uma orientação? Essa orientação anti-horária é a orientação positiva. E a orientação horária vai ser a orientação negativa. Então, positiva, anti-horário. Negativa, horária. Certo? Outra coisa, o ciclo trigonométrico, ele fica inserido num sistema de coordenadas, onde a origem vai ser o centro da circunferência. Então, a origem do sistema de coordenadas é o centro
da circunferência. Ok? E aí eu consigo relacionar o plano cartesiano com a medida de arco. E aí esse arco, ele vai ter, então, no círculo trigonométrico, esse arco, ele vai ter uma origem. Então, esse ponto A vai ser a origem do arco. Então, esse ponto A, ele tem as coordenadas 1, 0. Então, eu vou começar a medir o meu arco a partir desse ponto aqui, desse ponto 1, 0, que vai ser a origem do arco. E aí eu consigo medir de uma maneira sistemática o seno, o cosseno e a tangente. E outra coisa, esse arco, esse círculo trigonométrico, ele é medido, ele é dividido em quadrantes. Então, o primeiro quadrante equivale a esse pedaço aqui. Ou seja, o sistema de coordenadas cartesiano divide o círculo trigonométrico em 4 pedaços. Então, esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Além disso, qual que é a origem do meu círculo trigonométrico? É nesse ponto aqui. Então, eu começo a medir do 0 graus ou 0 radiano. Aqui é meia volta, a gente viu que é π radiano, ou 180 graus. Então, 1/4 de volta, esse ângulo aqui é um ângulo reto. Então, esse ângulo aqui equivale a 90 graus, ou π sobre 2 radianos. E esse último aqui equivale a 3π sobre 2, não é isso? 3π sobre 2, ou 270 graus. E por último, 360 graus vai coincidir com o 0 graus. Que no caso, 360 graus é 2π. Então, o que é um círculo trigonométrico? Só para a gente recapitular. O círculo trigonométrico, eu tenho uma circunferência orientada, de origem O, orientada. Essa orientação vai no sentido anti-horário, positiva. E o raio dessa circunferência é 1. Então, o raio dela é unitário. Então, raio 1. Ok? Então, está aqui o centro e o raio dela é 1. Dentro dessa circunferência, eu vou traçar um sistema de coordenadas cartesiano, onde a origem do sistema de coordenadas vai ser exatamente o centro da circunferência. E aí, eu tenho 4 quadrantes, onde esse ponto aqui de coordenadas 1, 0 vai ser a origem do meu arco. Então, esse aqui vai ser meu arco 0 graus ou 360 graus ou 720 graus, ou 720 graus, dependendo do número de voltas. Então, ele começa no 0, aqui é o 90 ou π sobre 2 radiano, aqui é 180 graus ou π radiano, aqui é 3π sobre 2 ou 270 graus, 3π sobre 2 radianos ou 270 graus, e aqui termina no 2π. Então, esse é o círculo trigonométrico. Aí na próxima videoaula eu vou trabalhar seno, cosseno e tangente dentro do círculo trigonométrico. Ou seja, eu vou fazer uma extensão do triângulo que trabalhava com ângulos de 0 até 90 para ângulos maiores do que 90. E como eu posso dar quantas voltas eu quiser, então eu posso trabalhar com um número infinito de ângulos, de medida de arco. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido a aula. E qualquer dúvida, sugestão, envia lá no comentário. Ok? Abraços e até mais.